Claro que me trataram muito bem, estive muito feliz aqui, gostei muito de estar animado nas discussões que nós tivemos aqui, foi muito bom, foi muito produtivo, foi ótimo. Obrigado, até à próxima, profe. Isso aconteceu em Portugal, numa revolução que aliás não teve mortos e que permitiu que Portugal voltasse à democracia depois de 48 anos de ditadura. E foi isso que eu há pouco fiz com o Sílvio e foi uma maravilha poder também recordar todo esse tempo de contradições, obviamente, mas daí também, depois de trabalharmos sobre esse período de 1974, também eu queria saber como é que está a esquerda em Portugal neste momento e também estivemos a discutir como é que o meu país neste momento é o único que tem um governo de esquerda na Europa e que é uma grande surpresa, os brasileiros também não sabem, porque os mídias aqui pouca expressão dão às boas notícias, sobretudo vindas da esquerda, mas é realmente o facto de termos neste momento um governo que é um governo socialista, do Partido Socialista, mas com o apoio dos comunistas e da esquerda radical do Bloco de Esquerda, que lhe dão apoio parlamentar para pormos termo a 4 anos de política reacionária conservadora, de doutrina de choque, do tipo daquela que temos agora e de que é bom símbolo e um símbolo grotesco, cruel e alarme, que é a PEC 241. E, portanto, nós vivemos intensamente esse período. Foi um período em que muita da nossa educação pública, saúde pública e previdência pública estiveram em risco. E realmente, para pôr termo a isso, conseguiu-se uma solução que não tem grande viabilidade, provavelmente, não sabemos, porque está sob ataque da União Europeia, que é hoje uma entidade conservadora, neoliberal, e que pensa que ser europeísta é preciso ser de direita. Quem é de esquerda não é europeísta. São cegos, são suicidas, que têm pouca visão, são ignorantes, e, portanto, estão-nos a levar realmente à desgraça. De facto, quem vai destruir a Europa não é os democratas, não são as esquerdas, não é a social-democracia, é a extrema-direita que eles estão a alimentar e que está a ganhar peso na França, que está a ganhar peso na Hungria, que está a ganhar peso na Polónia, que está a ganhar peso na própria Grécia, na Finlândia, e que todos eles são anti-europeístas, querem destruir a União Europeia. Portanto, ela não é destruída pela esquerda, vai ser destruída sim pela extrema-direita. Mas os cegos de Bruxelas, que vivem naqueles palácios de vidro sem nenhum contacto com a realidade, devem viver outro mundo, não sabem. É uma cegueira sistémica e, portanto, não têm grande possibilidade de recuperação. Mesmo assim, na próxima semana estarei em Bruxelas, de facto. Estarei em Bruxelas para apresentar as conclusões de um projeto grande, financiado pela European Research Council, o Conselho Europeu de Investigação, talvez o projeto de ciências sociais mais bem financiado nos últimos anos, e que ficou a possibilidade de nós, foi uma grande questão que eu pus, em que medida é que a Europa e o mundo podiam começar a aprender uns dos outros. E a Europa não aprende com ninguém porque tem um preconceito colonialista. A Europa pensa que é mais desenvolvida, não tem que aprender com ninguém. E eu ainda agora lhe estou a dizer que enquanto nem os ingleses nem os franceses conseguem resolver um problema de 10 mil pessoas que estavam paralisadas, paradas, internadas na selva de Calais, naquele campo vergonhoso de refugiados, com um conflito entre a França e a Alemanha, uma cidade da Nigéria tem neste momento à sua volta 4 milhões e 1 de refugiados e estão a tentar apoiá-los. Como é que a África apoia os seus refugiados e a Europa não pode resolver o problema de 10 mil em Calais? É esta a hipocrisia da Europa neste momento e obviamente que é muito duro ter que o fazer como europeu, mas é assim que as coisas são. Eu acho que a primeira questão é um bocado realmente particularmente difícil para mim, porque é realmente um fenómeno daqueles que levanta uma situação limite àquilo que eu tenho vindo a teorizar, que nós vamos entrar num período em que ao lado de lutas institucionais haverá lutas extra-institucionais. Lutas que podem ser ilegais ou legais, mas que são extra-institucionais, são espontâneas, não são sequer movimentos sociais, são o que eu chamo de presenças coletivas, são atividades deste tipo. Pode-se pensar, por exemplo, qual é o papel progressista da Wikileaks, por exemplo, neste momento. A Wikileaks pode ser usada para um objetivo, pode ser usada para outro. Qual é o papel das redes sociais? O que são os hackers? Os hackers podem, obviamente, neste momento, é um tema que nós estamos muito longe nas ciências sociais de discutir com eficácia, porque não temos o conhecimento suficiente, porque é uma outra dimensão, porque os hackers
é apenas a ponta do iceberg das novas gerações de guerra, que é os cyberwars, as guerras cibernéticas. Neste momento, o que se prepara é uma grande guerra cibernética dos Estados Unidos, a Rússia e a China. Estão-se a preparar, aliás, têm visto, ainda a propósito do Ed Snowden, o Oliver Stone fez um filme, que certamente terão visto, que mostra exatamente como se está a preparar uma cyberwar. E, portanto, o hacker como Anonymous pode ser produto de uma corrente anarquista, que sempre se pensou que estava ligada com o anarquismo para destruir, obviamente, situações de poder e desmascarar o poder, mas pode também ter o outro lado, que é para paralisar um Serviço Nacional de Saúde, como também já se tentou, isto é, não há uma leitura política inequívoca do que são os hackers. É o produto de quanto mais tecnologicamente nós desenvolvemos as nossas sociedades, obviamente mais riscos assumimos, mais possibilidades de caos assumimos. As redes sociais são muito importantes, mas obviamente ninguém está disposto a entrar numa ação que corra verdadeiramente riscos, que não conheça verdadeiramente as pessoas fora da rede. Porque uma pessoa que se apresenta como mulher na rede pode ser um homem, aquele que se apresenta como um progressista pode ser um reacionário, a gente não sabe. E, portanto, as redes têm um grande papel, mas também são extremamente ambíguos do ponto de vista democrático. É por aí que nós temos que avançar. A segunda pergunta é uma pergunta também complicada acerca da justiça e da transição democrática, porque, obviamente, neste país, ao contrário do que aconteceu na Argentina e noutros países, houve um pacto. Esse pacto foi a amnistia. Houve crimes contra a humanidade que foram cometidos durante a ditadura e foram amnistiados. E, portanto, foi parte do pacto da transição que muitas contas do passado não pudessem ser efetivamente saldadas. E eu penso hoje que há que repensar toda a justiça de transição, há que repensar que não há reconciliação sem verdade, mas também não há verdade nem reconciliação sem justiça. E, portanto, penso que, por exemplo, na África do Sul, Nelson Mandela, muito preocupado, um homem extraordinário, porque houvesse reconciliação na África do Sul, no entanto, não permitiu que a verdade fosse toda dita, porque, como sabem, o apartheid não foi condenado, foram condenados alguns que cometeram excessos, mas o sistema em si mesmo não foi condenado e, sobretudo, não houve justiça. Nelson Mandela teve que pôr a reforma agrária entre parênteses. E, como sabem, na África do Sul, 3% da população tem 97% da terra agrícola. E, portanto, o que estáis a ver hoje na África do Sul são os jovens negros que, 20 anos depois, as universidades continuam tão brancas como estavam, eles continuam a não ter acesso, os currículos ainda são muito descolonizadores, ainda não foram descolonizados, e os professores são todos brancos, estudantes já alguns negros, 20 anos depois. E os estudantes chamam isso o neo-apartheid. Portanto, são problemas de transição e isto me leva, obviamente, à questão última, a questão aqui do que se passa na América do Sul. É uma questão, obviamente, muito complicada, que tem muitas dimensões. O próprio Raul mencionou algumas delas. É evidente que este era o continente, na primeira década do milénio, era o único continente do mundo, a única região do mundo onde se falava de socialismo do século XXI. Em nenhuma outra região do mundo se falava. Hoje, evidentemente, houve um retrocesso enorme e, como eu costumo dizer, passámos muito rapidamente de lutas ofensivas a lutas defensivas. Eu devo dizer, como disse hoje aos professores de manhã, que eu nunca fui um entusiasta do socialismo do século XXI. E não fui, porque uma vez numa conversa com o Hugo Chávez, eu disse, meu caro, eu gostava muito de entrar a sério neste debate do socialismo do século XXI. Mas para isso, vamos debater a sério o que foi o socialismo do século XX. O problema é que com Cuba não era possível discutir o socialismo do século XX. E, portanto, se não é possível discutir o socialismo do século XX, também não quero discutir o socialismo do século XXI. E foi um debate, portanto, frouxo, aliás, que não demorou muito tempo. Hoje estou realmente muito envolvido na segunda fase dos acordos de paz. Como sabem, os acordos é um
um documento notável que todos os democratas deviam ler, são 297 páginas, o acordo de paz entre as Farc e o governo colombiano. É uma mudança social que se propõe, mas obviamente as forças conservadoras que alimentam a guerra e querem a guerra, os próprios Estados Unidos querem a guerra, porque é assim que controlam as 13 bases que têm na Colômbia, obviamente que envenenaram, como a Igreja Conservadora, que também lhes serviu de apoio, envenenaram o referendo e acabou por o referendo o não a ter ganho. Mas está neste momento uma segunda fase, é nessa que estou mais ativamente participante, era para estar em Quito, mas não houve a possibilidade ainda de começar as negociações com o ELN. Havia duas guerrilhas, uma de origem mais comunista soviética, que eram as Farc, outra mais de origem maoísta, que era o ELN. As duas tiveram essa guerra, as duas obviamente querem abandonar a guerra e ir para a paz. O governo colombiano fez a paz com as Farc, falta fazer com o ELN. O que é que se pretende hoje é que haja mais justiça nesta negociação de paz, mais transparência. As negociações em Havana foram negociações em que se decidiu seguir um modelo irlandês, ou seja, secretas. Não se vai dizer nada porque vai agitar e perturbar. Vamos só comunicar o resultado. Não houve participação das comunidades, não houve participação da sociedade. Aquelas comunidades mais golpeadas pela violência valem tanto como as senhoras de Bogotá, que nunca viram uma violência nem um assassinato. E, portanto, foram elas que acabaram por votar pelo não. Portanto, eu penso que há aqui muito trabalho a fazer. A Bolívia é um caso muito complicado também, é um caso de um país que continua aqui com alguns problemas, eu não posso entrar em detalhe porque são muito complicados, mas fundamentalmente é o modelo de desenvolvimento que está em causa, sobretudo porque os povos indígenas estão neste momento a ficar em revolta contra o seu indígena, que é o líder, Evo Morales. Há problemas complicados, tenho alguma distância, criei alguma distância devido a um debate que tive na Bolívia sobre uma autoestrada construída por brasileiros pela OAS, através de um parque nacional chamado Tipnis, contra o qual eu me manifestei, com várias formas, públicas e privadas, mas o Evo Morales tem tido uma coisa que o tem salvo, é que, pode ser que não seja totalmente exato, porque não sabemos tudo, mas o Evo tem sido implacável com a corrupção do seu governo. Isto é, ele tem mandado para a prisão muitos dos seus amigos, alguns, não foram todos, obviamente, mas alguns. E, portanto, não sabemos o futuro da Bolívia. Eu gostaria que, obviamente, o ímpeto de renovação se mantivesse, o ímpeto de Tiquipaya, onde eu estive também em Cochabamba, nessa Assembleia dos Povos pelo Meio Ambiente, que continuasse. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. Amigo da Morada Cultural, na Bienal Brasil, a presença de alguns pensadores, como o Aventura dos Sousa Santos, originou que as pessoas viessem em massa a procurar respostas e despertasse o senso crítico delas. Vamos ouvir algumas opiniões. A gente sempre aprendeu no Brasil a viver com pouco dinheiro. Então talvez esse porte vai ser violento, mas eu acho que eu tenho uma visão um pouco mais otimista. Acho que é necessário, esse momento de reorganização de conta, de dívida, é necessário. Lógico que a gente tem que trabalhar a ideia da educação e saúde fora desse gosto. Porque o Brasil tem tanta gastança, eu não estou preparado para enfrentar a época de vacas magras, mas eu acho que a gente precisa passar por esse processo. Eu espero que eles tenham pelo menos dignidade e sabedoria para não deixar a educação sofrer tanto quanto outras áreas. E aí é uma opção de governo. Mas esses parlamentares que ficam aumentando o seu salário, eles não estão na contramão da história? Meu campeão, agora aí a nossa briga tem que ser mais forte. Eu acho que
uma reforma política, ela é altamente necessária, mas eu acho que eles não querem fazer. Eu acho que o nosso tiro tem que ser exatamente nesses privilégios deles. O que eu proponho? Que a sociedade base ela se organize para de fato fazer que eles entendam que somente uma reforma que atinja o outro não resolve. É preciso cortar na carne deles. Obviamente o Brasil é um país com dificuldade de entender essa questão, porque é um país de elite. Elites seculares, assim, país acostumado ao manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu vejo isso no discurso dos meus alunos novos, adolescentes, nas práticas deles também. Alguns são mais abertos, mas ainda assim eu sinto que é um país que ainda não descobriu a educação, assim, no sentido de pesquisa, de leitura, de estudo. E eu acho que essa medida provisória, assim como a PEC, que segura salários, colocando a educação e a saúde dentro do mesmo bojo, como sempre, é um reflexo disso, de 500 anos de quem não investe no que é realmente importante para a população, que não se percebe como coletivo, que não se percebe como Brasil, né? Se a gente não investir em educação pesado mesmo, a gente não vai conseguir superar essa condição colonial mesmo. Então, não é uma questão de categoria, assim, de meu salário. Eu não estou preocupada com isso, eu estou preocupada na questão do investimento de educação. Hoje está ruim e eu acho que fica pior se você congela, porque se não crescer é porque está diminuindo. Claro. Porque as tecnologias estão entrando, o mundo está girando e a educação cada vez fica mais retrógrada. Se você não tem investimento, se você não tem realmente um coletivo que pensa a educação de um país pública, uma educação coletiva, você tem uma educação particular que não precisa entrar, não vale para ela a medida provisória, e você tem uma educação pública que tem que aumentar o número de horas. Se aumentar o número de investimento, você tem o quê? Uma FEBEM? Porque a FEBEM começou assim, né? Era para tirar maloqueiro da rua, né? Então, quer dizer, o que é o que acontece? Assim, botar as crianças pobres que não têm os pais para cuidar para saírem doutores. E aí o que eles fizeram? Um depósito de gente. Para mim, é o que eu estou visualizando. Um depósito de gente com pouca qualidade. A Secretaria de Educação, sabe quantas vagas tiveram para Sociologia? 3. Sabe quantas para Educação Física? Nenhuma. Isso é investir em educação? Não sei. Não é só questão salarial, é questão de se pensar... Só falta colocar um McDonald's nas escolas agora. E assim, você pode... O aluno que quiser salvoconduto, né? Não ter que estudar o dia inteiro na escola, numa escola precarizada dessa, ele pode trabalhar. Ou seja, se ele é vagabundo e pobre, não pode pagar uma escola particular, ele fica numa FEBEM. É assim que eu estou vendo, eu estou muito preocupada mesmo com essa questão. Eu acho muito desrespeito, eu acho que o professor tinha que ganhar o tanto que o político da área que ele administra, por exemplo, o professor da área estadual tinha que ganhar o mesmo que um deputado da área estadual. Não é por uma questão que eu quero ganhar mais, é porque a gente tem que ter uma questão de justiça social, de vocação. O professor é uma profissão vocacionada, assim como o político. Então, ele está no mesmo pé. Eles têm uma coisa assim de que a gente tem que fazer por missão. Eu faço por missão. Independente do que eu recebo, eu vou ser professora. Mas o político também deveria fazer por missão. E ganha muito, e é muito... Falta de exemplo. Eu penso assim, eu cobro dos meus alunos tudo que eu dou exemplo. Eu não peço para eles lerem se eu não estou lendo. Se eu não vou lá comprar um livro para ler, eu não posso exigir que eles leiam. Se eu não estiver numa Bienal, eu não posso exigir que eles vão. Então, assim, o exemplo é o básico. Então, querem ter corte de gastos? Eu entendo. Mas não adianta ele fazer um discurso de corte de gastos, sendo que os políticos e os grandes cargos não estão. Então, assim, é um absurdo. Então, assim, eu não tenho como não me indignar. Eu venho para a Bienal para me sentir mais, assim, esperançada, porque professor tem que ter esperança. Como diz o Karnal, sem esperança a gente
a gente não pode ser professor. Não pode. Então eu estou vindo aqui para beber na fonte, para ver se eu consigo ter A mais grande experiência. diferença é que a gente sabe que a educação nesse país, por não ter sido e não ser prioridade do Estado, daí a gente tem que lutar para que ela seja. Nós temos uma diferença fundamental. O professor não é oportunista, a gente está lá ralando dia a dia e sem aquela vontade de dizer, olha, eu preciso de um retorno imediato. O político não. A gente tem que mexer, Raul, na cultura do nosso político. O político nosso ele é um político oportunista, em que ele vai para a ação política, ele sabe que ele vai ter um ganho além. É como se fosse uma empresa. Então a gente tem que tirar da política esse ar de que as pessoas vão para se dar bem. Não, eles têm que estar a serviço do povo, do público. Mas Tem é uma ser cultura que está enraizada mesmo, né? Eu gosto de ver a ocupação para cada ocupação. Eu não acredito que as ocupações são todas iguais. Eu entendo a ideia e acho boa e fui numa ocupação hoje, que foi a do Giso, e eu achei que eles estão indo num caminho legal. Estava pacífico, trazendo arte, trazendo cultura, fazendo debate, fazendo leitura. Eu acho que é assim que se ocupa uma escola, né? É com cultura. Agora, eu até falei para uns ex-alunos que estavam lá, inclusive o Diego, eu encontrei lá, eu só falei assim, cuidado, não faz um enfrentamento na violência, que eu tenho muito medo deles se machucarem, porque no setor oeste me contaram que um menino apanhou muito dos outros colegas que eram contra a ocupação. Então eu fico um pouco preocupado, porque a gente está numa era de extremos. A polarização começa cedo, né? Eu não gosto de polarização pela polarização. O adolescente ele pega esse gancho mais rápido, né? Eles querem se identificar com o grupo e aí eles polarizam muito sem um embasamento de pesquisa, de trabalho. Sem fundamento. Mas eu achei que essa galerinha que está ali no GIS não achei fundamentada. Eu conversei com eles e até me coloquei como apoio assim, ó, se quiser uma aula de capoeira, uma aula de sociologia, estou aqui para apoiar no tempo que eu posso, né? Que é à noite, no feriado. Mas assim, eu quero apoiar no sentido de que eles estão sendo protagonistas, no sentido que eles estão aprendendo. Estão aprendendo. Você viu o discurso da menina falando outro dia que numa semana de ocupação aprenderam mais de política do que aprenderam em todo o ano? Raul, mas a gente precisa levar para o mundo real. A ocupação, ela radicaliza um pouco. Eu acho que o aluno, ela nesse momento ela é necessária, importante para nós, mas o que eu quero ver é o aluno ao longo das suas de formação, ocupar a escola para dar novo sentido à escola. Eu espero que essa ocupação não seja meramente por uma defesa de um enfrentamento político. Eu sou a favor de que o aluno, a partir de agora, pelos discursos, pelas práticas, eles passem a dizer, a escola é nossa. Eu gostaria que, a partir de agora, nossa cultura de escola mudasse. O nosso aluno pudesse entender de que a escola é dele. Mas o fato de ser dele não pode prejudicar o espaço do outro, porque é um direito constitucional do ir e vir. Eu fico preocupado quando se toma uma atitude de ocupação em que você precisa tirar o direito do outro. Então eu acho que a ocupação ela tem esse perigo. Obviamente, como a Chile colocou, eu estou gostando desse protagonismo, eu estou gostando dessa forma deles até estudarem e aprenderem em pouco tempo muita coisa, mas nós, enquanto educadores, temos que começar a dizer, olha pessoal, muito bem, a ocupação é necessária, mas que isso seja um ato constante, que eles tenham vontade de estar na escola para aprender, porque a escola ainda é um espaço de saber. Isso eles têm que ter essa consciência. Mas eu gosto de ver eles ocupando. Prefiro ver eles errados, enganados, equivocados, que ser os cordeirinhos, né? Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: não podemos de forma alguma, porque não é só o outro lado que está batendo. Alguns estão com alguns discursos bem radicais. Não, temos que enfrentar. Daqui a pouco temos que lutar. Eu acho que, por enquanto, a escola precisa ser um espaço democrático. E se é um espaço democrático, tem que ser um espaço de tudo. Quem quer ir para ficar lá e aprender a estudar, ok. Quem não quer e quer fazer o aprendizado, pode ser. Para mim, escola é o espaço mais democrático e a gente tem que bater isso aí. Mas tu não esqueceu teus tempos revolucionários, né, Josué?
Quando eu era jovem eu tinha esse mesmo ímpeto, por isso que agora eu estou pensando diferente. Eu vi você falando sobre aquela menina de Curitiba que falou que aprendeu mais Na ocupação na ocupação do que nos dias de aula. que achou do discurso dela? Maravilhoso, fantástico. Eu ouvi também você perguntando se ela gostaria de ser jovem e estar lá. Eu gostaria. Todos nós, não, muitos de nós seguramente, né? Sabe, eu nasci, eu tenho 60 anos, eu nasci em plena ditadura militar. Fui para ruas depois que eu consegui a maioridade, eu sou do interior de Minas, que eu mudei para Belo Horizonte, eu participei de todas as reivindicações, aqui em Brasília pela direta já, todas. E hoje eu gostaria, e hoje ainda vou, e eu gostaria de estar lá naquelas escolas.